São 18 horas em Piracicaba. Muito obrigado a você que está aí na audiência. Uma sexta-feira sensacional, final de semana iniciando, meu amigo. E a gente está aqui trabalhando para tentar levar o máximo de informação para você de tudo que acontece no esporte, mas de uma forma diferente, mostrando para você não só o que acontece dentro de campo, mas sim o que acontece também nos bastidores, porque às vezes o torcedor fica nervoso com o time dentro de campo, mas o que está acontecendo lá fora reflete diretamente ali dentro das quatro linhas, tá? Então, muito obrigado a você que está aqui na audiência, direto aqui dos estúdios da TV Metropolitana, essa é a TV que mais cresce em Piracicaba e toda a região. Aqui o esporte acontece e o jornalismo é feito no acontecimento dos fatos. Danilo Teles e Enzo Oliveira, jornalistas sensacionais aqui da TV Metropolitana, sempre levando a informação com a velocidade e a veracidade que vocês merecem, tá certo? Muito obrigado então a todos. Já dando uma boa noite para lá de especial pro meu amigo Douglas Pimenta. Por que a gente faz questão de ter o Douglas Pimenta aqui, meu amigo? Porque é muita qualidade, muito conhecimento, muita sabedoria, experiência em tudo que acontece no futebol, dentro e fora das quatro linhas. Douglas, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Tarantini. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês da Metropolitana e com a nossa audiência, falando de futebol, que é um tema que não para nunca. E gostoso, né? Sempre tem mudanças de assunto, não é aquele tema chato, né? E a gente está aqui para falar de futebol, com certeza. Tá certo. A gente vai dar uma passadinha, né, no que aconteceu na Libertadores, na Sul-Americana. O nosso foco vai ser no Campeonato Brasileiro, porque muitas coisas estão acontecendo no Campeonato Brasileiro que quando você vê o placar dos jogos, né, você fala, mas meu Deus, por que isso está acontecendo? A gente pega alguns tubos de ensaio aí, alguns exemplos, como Santos, como Vasco, né, Fortaleza, times que são grandes, têm história, muitas conquistas e que no momento estão jogando e apresentando um futebol muito inferior a muitos times de pouquíssimo investimento, como o Mirassol da vida. Então, a gente vai fazer esse paralelo, né, essa analogia, essa comparação, e o Douglas vai explicar o que acontece, né? O porquê que um time cresce demais dentro de campo e porque o outro time, com tanta história, fica tão à mercê, né, da humilhação, bem próximo da humilhação, tá certo? Primeiro vamos dar uma passadinha aqui na Libertadores, falar em Libertadores, quem acompanha todos os jogos da Libertadores não perde nenhum. E ele fala pra mim, eu não perco. Passou na televisão, eu tô assistindo, Dr. Renato Bonfiglio. Gosta demais dessa competição, né? As disputas sul-americanas, né? Dr. Renato gosta demais, rapaz. E ele sempre manda um abraço aqui, Dr. Renato. Muito obrigado pela sua audiência. Essa rodada da Libertadores, o Botafogo passou pela LDU, né? Os placares agregados deu Botafogo, o River Plate passou pelo Libertad, também nos agregados, apesar que o Botafogo e o Libertad jogam hoje, mas muito difícil a reversão disso daí, né? Eu não acredito. E o Palmeiras também, já com o pé na próxima fase, venceu lá a Universitário por 4-0, meu amigo, vai jogar no Allianz hoje, duvido, né? Só se cair um meteoro ali, né, Douglas? É muito difícil o Palmeiras tomar 4 gols do Universitário, né? Muito difícil e principalmente pelo modelo de jogo, o propósito do Abel Ferreira, que já vem há muito tempo aí no Palmeiras com um êxito fantástico. Eu acho que a gente tem que dar todos os elogios ao Abel, um técnico aí de uma nova geração, vamos dizer, e mais longevo, eu acho que do futebol brasileiro à frente de uma equipe. Bastante tempo à frente do e Palmeiras. principalmente ganhando títulos, né? Sim. Então, acho que aquela manifestação lá atrás, na semana passada que a gente comentou, não se justifica. Política, né? Não se justifica. E do jeito que está o futebol, o esporte, de uma maneira em geral, acho que a gente tem que, nós como comentaristas, às vezes está inserido dentro também do futebol, dentro de clubes, nós temos que se tornar exemplos para que o torcedor tenha mais respeito com a própria equipe, principalmente com a própria equipe, porque aquilo que nós vimos na semana retrasada são torcedores do próprio clube jogando bomba, se manifestando de uma forma inadequada. Sim. E aquele termo, violência gera violência, não é dessa forma que nós vamos solucionar qualquer tipo de problema. Sim. Então, acho que temos que exaltar a gestão palmeirense da Leila à frente do Palmeiras,
mas que hoje colhem os frutos sensivelmente aí de estar passando em todas as Mesmo com uma renovação. fases de campeonatos, né, que porventura possam vir. Tá aí o Brasileiro, o Palmeiras brigando com o Flamengo, na Libertadores também. Então, eu acho que a gestão ela é fruto e é um reflexo daquilo que o clube atravessa, né? E mesmo com uma renovação de jogadores aí bem forte que o Palmeiras está fazendo, esses jogos acontecem hoje, mas eu já dei aqui a minha opinião. Para mim, Botafogo, River e Palmeiras já estão na próxima fase. Os jogos que já aconteceram, né? Flamengo despachou a Internacional. Foram 3 jogos, 3 vitórias, 2 pela Libertadores Incontestável, né? e 1 pelo Campeonato Brasileiro. Não tem como falar, né, que é Flamengo, que já era favorito. O Estudiantes, né, passou em cima do Cerro Porteño, né? Não foi tão fácil, mas deu Estudiantes. São Paulo e Atlético Nacional, acho que foi emoção para não acabar mais, né? Nas 2 partidas, porque você pega a primeira partida lá, duas penalidades, fora as defesas que o Rafael fez, né? Gol anulado. E aí você pega aqui, com 2 minutos, o São Paulo já marca um gol, um volume inexplicável de futebol que o São Paulo apresentou nos 10 primeiros minutos. De repente começou a relaxar, e o centroavante, ex-Santos, né? Eu até esqueci o nome do cidadão lá, o gordinho, acabou marcando um gol sofreu o pênalti, marcou o gol de pênalti e foi para as penalidades. Então foi com muita emoção realmente o de São Paulo, mas na minha opinião merecido. Estilo Libertadores, né? Que geralmente merecido, né? 2 jogos de mata-mata de Libertadores, eles são muito similares, né? Então não há uma vantagem tão grande. Se é que quem teve uma vantagem tão grande assim foi o Atlético Nacional, que perdeu 2 oportunidades de ter virado um placar em casa com 2-0. Para o São Paulo reverter 2-0 no Morumbi, talvez não seria tão absurdamente assim se pensar. Chegar nos 2-2 ali. Chegar nos 2-0 aqui também no Morumbi não seria novidade. Mas eu acho que jogo de Libertadores é isso aí, é emoção até o final. O do São Paulo, acho que é de todos os jogos, todas as disputas aí, né, dessa fase de classificatória para as quartas de final, eu acho que o jogo mais emocionante foi o do São Paulo. Aí tivemos o Racing, que passou pelo Peñarol, deu Racing também, e o Vélez, que passou pelo Fortaleza, sem fazer muita força, né? Essa é a verdade. Fortaleza irreconhecível. Eu assisti a segunda partida, a primeira não. Mas eu assisti a segunda partida na derrota por 2-0. Foi o Vélez Sarsfield, né? O Vélez passou pelo Fortaleza. O Fortaleza, irreconhecível, Douglas. Acho que a maior decepção entre os brasileiros, o Fortaleza. Não por ter sido eliminado, porque o futebol é vitória, empate e derrota. Alguém tem que perder, correto? Mas eu falo pelo que apresentou dentro de campo, jogadores como Marinho, Daverson. Cara, assim, não sei qual que é o tipo de contrato do Marinho, o tipo do contrato do Daverson, mas esses caras não estão entregando nada faz um tempo já. É muita firula. E num jogo tão decisivo, né? Tão decisivo como oitavas de final de uma Libertadores, o Davidson fazendo palhaçada, fingindo que vai chutar bola e não chutando, e acabou culminando com a eliminação. Então, mas fala isso quando perde. Não, quando perde é que a gente vê os erros, né? Às vezes nas vitórias, os erros passam despercebidos, né, Douglas? Eu acho assim, ó, eu não tenho receio de mencionar aquilo que eu falei do Fortaleza. Antes do início do Campeonato Brasileiro, eu acreditava no Fortaleza como uma das equipes que estariam brigando até no G4 ali. Sim. E quem sabe até mesmo pelo título. Tá entre os 4 só. Porque as campanhas que o Fortaleza veio fazendo ao longo dos últimos 3 campeonatos brasileiros, né? Ele conseguiu participar da Libertadores na fase de grupo já, não foi para eliminatória, nada. E aquilo que antigamente era uma meta, buscar uma Libertadores, estava se tornando uma rotina do Fortaleza brigar na parte de cima da tabela. Infelizmente, alguma coisa aconteceu nessa caminhada de consolidação do Fortaleza, de chegar até onde chegou, que foi nesse patamar de brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e participar das principais competições de futebol sul-americano, que é a Libertadores da América. Eu acho que esse ano algo aconteceu que o negócio não deu certo. A saída do Vojvoda, né?
contribuiu, a torcida não queria que ele fosse embora, acabou culminando com tantas derrotas consecutivas, mas algo de muito intenso deve estar acontecendo ali dentro e a gente não tem como mensurar isso. Sim. Por quê? Uma equipe que já vem há muito tempo Só com ganhando, vitória, né? só ganhando. Sim. De repente o negócio degringola de uma forma que você não vê recuperação e talvez aí o Fortaleza voltando aí à Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu te falar, tem um negócio que chama rádio peão, né? Pra quem trabalha no futebol, odeia essa rádio peão. Que nem o Douglas que trabalhou na gestão ali de um clube, odeia a rádio peão, mas ela existe. E a rádio peão diz que o problema do Fortaleza se firmou ali, né? Foi um núcleo dentro do vestiário. O vestiário ficou totalmente insustentável. E o Vojvoda preferiu sair do que ter que tirar 6, 7 jogadores dali de dentro do vestiário. Às vezes, já deu a receita, né? Às vezes é uma solução. Às vezes funciona, às vezes não. Acho, né, que o Fortaleza, tão organizado, né, como vem nessas últimas temporadas, né, Douglas? Acredito que se tivesse um planejamento firme, né, seria mais fácil dispensar aí uns 4 jogadores e manter o Vojvoda. Eu acredito, né, nessa continuidade. Mas, assim, não foi o que aconteceu de fato. E faça um comparativo, né? Para quem não sabe, uma ou 2 temporadas atrás, o vestiário do Palmeiras também estava ficando comprometido e algumas saídas foram necessárias. Se manteve o Abel e alguns jogadores foram convidados a não renovar os seus contratos. E aí ele fez a renovação e o Palmeiras não deixou de estar no topo, né? Então, assim, fica de exemplo, né, Douglas? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o futebol, eu tenho certeza disso. O futebol, ele caminha junto, diretoria e atletas. Comissão técnica, todo o departamento de futebol. E o que eu falo, é o trem pagador de qualquer equipe que disputa a Série A do futebol brasileiro. Você não tem outro setor importante do futebol que não seja o futebol. Então, não tem como, às vezes, as coisas darem certo. Por algum motivo que esteja acontecendo internamente. E nós temos vários exemplos ao longo aí do campeonato. Neste campeonato temos o próprio exemplo do Corinthians, que não vem bem no campeonato, alguma coisa não anda bem, seja pelo Memphis, pelo próprio Santos, alguma coisa não vem bem. Então, é o que eu falo, é o conjunto de ações que determina a campanha de um clube. Sim, do Fortaleza. Realmente. Enquanto isso, o Mirassol comendo pelas beiradas, sim. chegando. Prazer, né? Fez um jogo muito difícil essa semana aí na terça ou quarta-feira, não falha a memória, em casa com o Cruzeiro, né? Saiu perdendo, empatou o jogo. Mas é aquilo que a gente fala, né? Tá encarando os grandes e os brigando ali na parte de cima da tabela para que possa chegar aí uma Libertadores também. Nossa. É o sonho daqueles que vem galgando degraus e vem conquistando seu espaço dentro do futebol. Né? E vai ganhando a simpatia de todo mundo. Eu torço demais para que o Mirassol consiga pegar já uma vaga na Libertadores. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas uma vaga na Libertadores, né? Uma Sul-Americana, né? A gente está falando do Mirassol, em contrapartida, até a parada para o Mundial, o Bragantino vinha numa ascensão fantástica. Sim. Depois do Mundial, que teve a paralisação, os clubes tem um período mais de treinamento, sim, que era data FIFA, o Bragantino vem caindo aí pelas tabelas, o Bragantino, não conquistando mais os resultados. Eu não vou me isentar da opinião aqui. O Bragantino, antes da parada para o Mundial, estava aqui num debate João Luiz Almeida, e eu nem lembro quem que era o outro participante aqui, não era o Douglas. E a gente estava falando da colocação dos times, né? E o Bragantino acho que estava na 3ª colocação antes da parada para o Mundial. E eu falei, gente, o Bragantino, ele tá indo muito bem. Só que vai chegar um determinado momento que ele vai começar a cair. Não tem elenco. O Bragantino tem um time. Quando o treinador olha para o banco, ele não tem a mesma qualidade ali para tirar um titular e colocar um reserva. Falei, então, as contusões... Isso faz diferença. Né? As contusões vão acontecer, os cartões vão acontecer e o Bragantino vai começar a perder pontos, mas não deu outra. Enquanto o Mirassol, ele não tem estrelas. A qualidade do banco é a mesma do que está no time titular. Então, assim, sai um, entra outro, é o mesmo nível. Mantém, a formação tática e o empenho ali que está fazendo a diferença.
Mas no Bragantino, o degrau do time titular pro banco de reservas é grande, né, Douglas? E é o que eu falo, isso faz diferença, uma grande diferença, porque não é teoria, isso é prática, é fato. Quem define os jogos são aqueles atletas que entram, seja para manter o resultado ou para reverter um resultado negativo. Uma situação, então, né? se você não tem um grupo homogêneo, um grupo forte, um grupo que seja competitivo, em algum momento, como você falou do Bragantino, em algum momento da competição, ele vai sentir e isso vai pesar na contagem de pontos. Bom, vamos lá. Ainda na Libertadores, 2 jogos já estão confirmados aí nas quartas de finais, né? 2 confrontos. É o Flamengo que vai receber o Estudiantes no dia 16 de setembro. O horário ainda vai ser definido, mas é dia 16. E no dia 17, o Vélez enfrenta o Racing. Ó, duelo argentino aí, Douglas. Vai sair faísca, hein? Olha, eu vou falar para você que o Racing já vem de uma campanha o ano passado muito boa, foi campeão da Sul-Americana. E esse ano está correspondendo e chegando aí nessa fase final de Libertadores. Eu acredito que o Racing é uma equipe argentina que vem aí num momento melhor. Dizer que é melhor do que Boca e River é muita pretensão. Mas o momento deles é melhor na competição e já vem de uma construção aí desde o ano passado. E tem um fato curioso, né? Você acompanha também, que eu sei. Eu, às vezes, pego na ESPN lá e assisto um pouco do campeonato argentino, né? Clausura, né? Apertura e clausura. Mas, meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você. Você assiste os jogos do campeonato argentino, não são os mesmos times que jogam a Libertadores, cara. É impressionante. Parece que pega um elenco e coloca pra jogar o argentino, acabou, o que vai entrar na Libertadores é outro. Tipo, o cara sofre uma mutação ali, não é o mesmo atleta. Cara, o empenho que eles colocam na Libertadores, mas não passa nem perto do que eles jogam no Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino é feio de ver, Douglas. É chato. Futebol de chutão, truncado. Meu Deus do céu. A Libertadores desperta um interesse maior. A visibilidade a nível mundial também é maior. E pelo próprio embate de ser país contra país, às vezes, né, duas equipes de países diferentes, esse embate é muito estimulado pelo brilho que tem a competição. Então, acredito que até a arbitragem, né? Até a nossa arbitragem, quando vai fazer um jogo de Libertadores, ela se comporta de uma forma diferente. Diferente, como a gente viu no Mundial Deixa também. o jogo correr mais solto. E quando tem esse embate de brasileiros, argentinos, colombianos, equatorianos, que vem crescendo também a qualidade do jogador equatoriano, isso tem uma intensidade maior. Você vê um jogo mais disputado. E se falando de Libertadores, eu cito o exemplo aí, o Flamengo e Internacional, que foi na última quarta-feira. Sim. É um jogo truncado, um jogo amarrado, um jogo disputado, um jogo intenso, onde ninguém quer dar chance para ninguém. Mas aí a qualidade acaba fazendo a diferença. Né? E um detalhe também, a gente não pode, né, deixar de falar. O Felipe Luiz, ele olha para o banco de reserva do Flamengo, né? Ele tem uma seleção. O Roger olha para o banco do Inter, desculpa, não dá para comparar. Curioso, né? Que foi até interessante. No jogo do Brasileiro, o Felipe Luiz tirou o Plata e colocou o Pedro. O Pedro fez gol. Fez gol. E o Plata já tinha feito um gol. Entrou ontem o Nesse jogo, o Plata já tinha feito um gol. O Pedro entrou e também fez gol. É o que você falou. Banco. Olha para o banco, entrou Pedro, Cebolinha, então, ele olha e pro banco, o Wallace Ian. Ele tem Bruno Henrique, ele tem Pedro, ele tem Cebolinha. O Arrascaeta, às vezes, começa no banco, né? E entra na segunda etapa. Negócio louco, né? Anteontem fez o primeiro gol Sim. do Flamengo no jogo, né? E um golaço, por sinal, né? Bom, vamos lá. A Sul-Americana, Libertadores, a gente vai esperar aí, né? Vamos agora as quartas de final. Na Sul-Americana, Lanús e Central Córdoba, deu o Lanús. Godoy Cruz e Atlético Mineiro, Independente e Universidade do Chile, esse jogo foi cancelado, não tem ainda uma data para definir quem que vai ser o time que vai avançar aí
não por causa dos times em si, mas por causa do que aconteceu nas arquibancadas. Uma cena horrível, parecia filme de terror. Eu me lembrei de cenas que a gente viu na televisão, de prédios pegando fogo, que no desespero a pessoa se jogava lá de cima. O que aconteceu foi isso, né? As pessoas se jogando, internadas em estado gravíssimo, porque se jogou da arquibancada com medo de apanhar mais do que já estava apanhando. E detalhe, sem nenhum policiamento, Douglas. Tarantini, a gente sempre está voltando nesses assuntos da violência, né, nos estádios, né? E isso é terrivelmente prejudicial para a sociedade. Sim. Porque o futebol é um esporte, um entretenimento onde todos veem. E quando a gente depara com cenas desse nível, é impressionante como as autoridades elas são benevolentes com essas práticas. Sim. Eu chamo a atenção ao torcedor mais novo, vai ver o que eu vou falar, aquele que já esqueceu desse fato, quando teve a final da Champions League na Inglaterra, onde teve Juventus e um clube inglês, acho que foi o Arsenal. O clube ficou suspenso, ou Liverpool, não está me fugindo da memória, mas... Por briga na arquibancada, né? Muita gente morreu nesse dia. Sim, eu lembro disso. E a equipe inglesa ficou 5 anos, as equipes inglesas ficaram 5 anos sem participar Em retaliação. de competições europeias. Sim, Reclamaram isso e aquilo, mas morreu gente. sim. Então quer dizer que tem que esperar morrer gente para se tomar alguma atitude, sendo que já vem acontecendo isso ao longo do tempo, e por isso que eu falo, as autoridades são benevolentes. É com o racismo, é com qualquer tipo de preconceito ou atitude violenta. Mas o que Que aconteceu... prejudique o próprio torcedor, o torcedor, o jogador, a segurança do entretenimento, porque o futebol é para se divertir. Sim. E o que aconteceu lá no jogo entre o Independente e a Universidade do Chile foi algo assim que poderia ter sido evitado. Havia uma grade de separação, não tinha policiamento. Os torcedores do Independente arrancaram, né, essa da Universidade, desculpa, do Independente mesmo, arrancaram essa grade de proteção e avançaram num grupo de torcedores pequeno que estava ali. Dava para você ver na imagem, tem mulheres, crianças, né? Tinha gente que ficou sem roupa, despida, fogo. Foi um negócio isso, grotesco. E aí, você pensa que a gente está falando lá da Libertadores? A Libertadores aqui mesmo, Inter e Flamengo. A hora que a Inter foi derrotada, que acabou lá no Beira-Rio, a imprensa foi atacada pelos torcedores do Inter e quebraram o equipamento. Aí você fala, mas isso daí é Inter e Flamengo. A gente foi fazer um jogo do 15 e do Velo Clube, e lá as cabines do Velo não tem separação da torcedor. E o nosso narrador gritou o gol do 15 na época, e o torcedor queria bater no narrador. Então, assim, isso mostra que não tem como, se você não prevenir, a prevenção é a única forma de conter a violência. Se você não tiver preparado com a prevenção, pode esquecer, porque depois que estoura, Douglas, ninguém segura. Aí não segura mais. Não, ninguém segura. Aí é só prejuízo. Bom, vamos lá. Universidade Católica e Aliança, passou a Alianza Lima, rapaz. O Cienciano e o Bolívar, deu Bolívar. Fluminense e América de Cali, deu Fluminense. O Muxiruna, nome esquisito, né? Muxiruna, Independente Del Valle, deu Independente Del Valle. E o Huracan contra o Once Caldas, deu Once Caldas. Tem uma partida já definida para as quartas de final, que é o Independente Del Valle e o Once Caldas, que vão jogar no dia 17 de setembro. A Sul-Americana e a Libertadores correm juntas, né? As datas são bem similares, tá certo? Mais alguma coisa a colocar aí sobre essa disputa aqui do nosso continente, que realmente mexe com o coração do torcedor e de todos os clubes, cara? Não, acho que a competição vai se afunilando e você vai vendo as surpresas e as confirmações. O Flamengo é uma confirmação óbvia, o Palmeiras é uma confirmação óbvia. Vamos ver se as outras equipes aí confirmam o seu favoritismo. Eu vou falar para você. Para Libertadores. Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo, né? São 2 cariocas e 2 paulistas mostrando a força aí, né, do sul-sudeste aqui do nosso país no futebol.
Entre esses 4, acredito que os que têm mais chance é Flamengo e Palmeiras. Não por causa que são os vitoriosos. Não. Eu falo por causa de tudo isso que a gente conversou. Organização, elenco, né? E a formação tática que está sendo utilizada. Eu acho que são os que podem chegar mais. O São Paulo chegou, mas ele não tem um elenco, né? O São Paulo ele tem um time muito bom, mas quando o Crespo dá uma olhadinha pro banco, assim, dá uma assustada também, né, Douglas? Mas existe um ingrediente que é a tradição. Talvez hoje, se você for comparar os grupos das 4 equipes, o São Paulo realmente é o de menor valor. Sim. Tanto financeiro como qualidade técnica e investimentos. Porém, é que a gente já mencionou aqui, acho que a gestão, e está tendo até problema na gestão, que o presidente quer conter os gastos e o diretor de futebol quer gastar. Não falam então, a mesma língua. Há um conflito de gestão aí que pode ocasionar algum problema também interno. Mas o fator tradição, eu coloco São Paulo também ali que quando na briga, porque quando o jogo é de Libertadores, tudo muda. E o próprio Botafogo, que não vem fazendo uma campanha regular, ele tem o aval de ser o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. Então nós temos 4 equipes brasileiras, talvez, o que eu falo, tecnicamente hoje talvez o São Paulo seja de menor força, porém de uma tradição maior do que todos eles, porque é o único tricampeão da Libertadores, né? Só que eu vejo, realmente tem muita razão no que você fala, a tradição. Eu vejo os comentaristas todos falando que quando cai ali no Morumbi é outro assunto, mas eu vou pegar essa última partida. O Atlético Nacional não é nenhum bicho papão. O centroavante deles era aquele centroavante que estava no Santos, cara, eu esqueci. O cara ficou não sei quanto tempo aí, marcou um gol. Um único gol. O cara tá fora de forma, tudo. Ele sofreu pênalti e ele marcou, né? Não é um Walter da vida, né, gordinho, que faz gol, porque o cara é ruim mesmo, né? E o Atlético, ele não é um time, você fala de uma qualidade, não é, né? Ele tem 2 atacantes abertos pelas laterais ali, muito habilidosos e tal, mas é só fumaça, é que nem o Toninho fala aqui, é cachorro capado, cruza e não acontece nada, né, meu amigo? E eu vi a dificuldade que o São Paulo teve nas 2 partidas. Tanto lá, quanto aqui no Morumbi, gente. São Paulo teve 10 minutos de um futebol muito intenso, mas depois, você olha, você conhece muito bem isso, os setores já começou a ficar distanciado, o meio de campo sumiu, já começou alguns lançamentos longos, para não falar chutão, né? E furos na defesa, o Arboleda faz muita falta na defesa do São Paulo, tanto que contrataram o Tolói agora, né, para tentar dar uma preenchida nisso daí. Então, é nesse aspecto que eu falo. O futebol que o São Paulo apresenta dentro de campo vai ter que ter muita tradição, muita superação, porque quando ele pegar os caras que estão ali mais entrosadinhos, vai sofrendo. Aí a gente entra num fator que nós estávamos falando dos 2 pênaltis que o São Paulo sofreu a favor do Atlético Nacional. Sim. Se fosse um atleta de categoria de base que tivesse feito 2 pênaltis, todo mundo fala, é da base. Mas o cara já tinha feito um pênalti no primeiro. O segundo, ele tá vendo que tá dentro da área. Pô, vai fazer ainda, vai persistir no erro. Sim. Então, quando a gente fala que às vezes a tradição ela reverte alguma situação, o São Paulo eu acho que tem essa característica. O Flamengo, eu acho que já tem um time que ele é bom de natureza. Sim. Bom por ser ótimo, excelente. Joga por música. Né? Mas não tem essa tradição toda. O Flamengo, ontem, poderia ter sido eliminado pelo Inter, se o Inter faz 1-0 só e eliminasse nos pênaltis. Olha a diferença brutal que seria. Sim, é horrível. Né? Então, eu credencio o São Paulo, mas é o que eu falo. Futebol, a hora que entra lá dentro das 4 linhas. Dos estrangeiros, né? Tirando aí o Flamengo e o Palmeiras, que a gente fala bastante, eu vejo o River Plate com um bom futebol. O Vélez, que você já citou também, que o Vélez vem numa crescente, e mais ninguém, tá? É o Racing, eu falei do Racing, né? O Racing. O Vélez tá eliminou bem também. o Fortaleza, Sim. o Vélez tá bem também. Fez um jogo... Vamos colocar o Vélez e o Fortaleza. Racing e
Qualquer um dos dois que, obviamente, vai passar um. Qualquer um vai dar trabalho. Vai dar mas eu falo o resto assim, mas eu falo que o Racing eu acho que vem mais consistente. Estudiantes e o River Plate, acredito que é um dos favoritos, mas, cara, é muito difícil. Eu não vejo mais ninguém. Eu tô achando que essa Libertadores vai ser decidida entre brasileiros mesmo. Não, só se o Racing ou o Vélez aí fizerem um milagre. Fora isso, cara, acho que vai ficar entre brasileiro mesmo, viu, Douglas? Porque um argentino vai passar, né? Então, mas... Isso aí é óbvio. Um dos dois tem que fazer chover no deserto aqui, porque vai senão... Vai chegar na semi. Vai dar brasileiro, cara, infelizmente para eles, infelizmente para nós, né? Eu torço para que os brasileiros cheguem à final. Se tiver brasileiro, eu vou torcer para brasileiro. Eu também. Eu quero que o futebol brasileiro esteja sempre no pedestal maior. Eu sou meio bairrista. Agora, aqueles torcedores que não gostam, o corintiano não gosta do palmeirense e vice-versa, se puder ver o outro, vai secar. Não entendo? Eu não, eu prefiro ver brasileiros vencendo. Eu sou assim, eu sou meio bairrista, não escondo de ninguém, né? Então, se jogar São Paulo contra qualquer outro estado, eu vou torcer pro time de São Paulo. Se jogar Brasil contra qualquer outro time, eu vou torcer pro Brasil, independente de quem for. Então, tipo, Flamengo e um time da Argentina, eu vou torcer pro Flamengo. Mas se der Palmeiras e Flamengo, eu vou torcer pro Palmeiras. Sim, lógico, isso Mas alguém tem suas aqui, preferências, né? acredito que vai ter brasileiro nessa final. Bom, 18 horas e mais 37 minutos, a gente vai sair pro intervalo comercial. É rapidinho, é um minutinho, a gente volta já. Tá curtindo o Passe de Letra na TV Metropolitana? Então, segura aí que a gente vai pro intervalo. Mas é coisa rápida. É o tempo de um gole d'água e já tamo de volta. O programa Passe de Letra tem o apoio de quem acredita no esporte regional. Confira nossos patrocinadores. Auditec Gestão Contábil. Mais que balanços, nós construímos confiança e crescimento de verdade. A Tribuna Piracicabana. Informação com credibilidade em Piracicaba, São Pedro e Rio das Pedras. A notícia de verdade você encontra aqui. Caninha da Roça. Direto de Rio das Pedras pro seu copo. Tradição a gente não inventa, só mantém. Empório das Carnes Líder. Qualidade e variedade em cortes fresquinhos todos os dias. Do churrasco à linguiça artesanal, aqui a carne é de confiança. Empório dos Pães. Tudo em doces, salgados e muito mais para sua festa. Desde 2007, sabor, variedade e qualidade para encantar. Leonoff Vodka. Tridestilada, filtrada 10 vezes, qualidade que você sente no primeiro gole. Design moderno, pegada firme e um sabor que faz história. Nasato Filtros. Nós cuidamos da sua água como se fosse para nossa família. Oscar Despachante. Desde 1991, deixando seu veículo em dia com agilidade, confiança e tradição. Pavink, construtora e pavimentadora. Genuinamente Piracicabana, construindo caminhos, fazendo história. Pampeiros Grill, o sabor do sul, servido com tradição e aquele churrasco que faz história. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Juntos por direitos, valorização e respeito à categoria bancária. Estênico, transporte de passageiros e turismo com conforto, segurança e pontualidade. Onde você for, vá de Estênico. Talentos 10 Esportes. Agenciamento e consultoria esportiva para quem nasceu com talento e quer ir além. Seu futuro no esporte começa aqui. Vital Union. Cuidar da saúde nunca foi tão vital. Com atenção, tecnologia e compromisso, a gente cuida de você com o que há de melhor. Vital Union. Sua saúde em boas mãos. Voltamos! E se você ficou aí com a gente, fez a jogada certa. Segue o jogo no Passe de Letra, aqui na TV Metropolitana. Porque o esporte acontece aqui. Já estamos de volta aqui com mais um bloco do Passe de Letra, sempre agradecendo a audiência de todos, né?
Eu vou mandar um abraço especial para o meu amigo Luiz Guilherme, que está aqui nos assistindo. Muito obrigado, Luiz, pela sua audiência. Ao Mauro Mata. Você conhece esse cidadão, Douglas? Mauro Mata? Isso aí é incomensurável. Sim. Um cidadão da mais alta categoria, da mais alta estirpe. Uma pessoa sensacional. Merecia estar no meio do futebol. Muito conhecedor. Sabe muito sensato, observador e com capacidade para desempenhar o que for necessário. Eu conheci Mauro Mata em 1987, quando inaugurou o Shopping Piracicaba, né? Eu trabalhava numa loja lá que chamava Leire Lourenço. E o Mauro Mata gostava muito de comprar o estilo da roupa que a gente vendia. E aí pegou uma amizade. Italiano. Era seda javanesa na época, né? E pegou uma amizade ali, que depois a gente se reencontrou no futebol. Então, assim, ficou um negócio bem legal. Eu estive com ele essa semana, com o Mauro Mata, lá na Festwork, né? Fizemos um tour ali pela empresa, conhecemos todos os departamentos. E se vocês soubessem, né? Que ele tem 3 prêmios internacionais de qualidade. A Festwork faz peças e componentes para Embraer. Só não mexe com turbina. Ele tem 3 prêmios internacionais de qualidade. A fábrica da Festwork parece um hospital, de tão limpa e organizada. Aí nós estamos falando da parte comercial. Aí entra a parte romântica. Se vocês pudessem ter acesso à coleção de camisas expostas, capacete do Ayrton Senna, miniatura de Fórmula 1, bola de futebol, chuteira, tudo que foi utilizado em disputa, né, de Fórmula 1 ou de jogos de futebol, é um negócio sensacional. Você já teve o prazer de visitar a Festwork? Não, eu não conheço ainda. O Mauro Mata, eu conheço há muitos anos. Minha história com ele é rapidinha. Quando eu era treinador do 15, lá da primeira vez ainda, 2003 ou 2004, se não me falha a memória, nós fomos fazer um amistoso, um jogo-treino contra a equipe do Capivariano. E ele era um patrocinador da equipe do Capivariano. E eu sempre gostei de ver jogadores mais novos, jogadores que possam trazer algo diferente, que tenha principalmente qualidade. Tava ganhando o jogo, tal. No final do jogo entrou um menino, novinho, mas fazendo uma fumaça. E foi o que me chamou mais a atenção. Chamava Max, não, né? O nosso, justamente, eu não conhecia o Mauro Mata, eu não conhecia a pessoa, porque eu estava recém voltando do Japão, né? E se fica 10 anos fora, você não conhece mais todo mundo, né? E eu não conhecia realmente. E na ocasião, o Genivaldo Tiverio, ainda aquele tempo que os repórteres iam no treinamento, entravam no campo, setorista do lado. E eu perguntei a ele, já que ele tinha muito contato com o pessoal de Capivari, eu falei, quem é aquele menininho loiro que entrou no final? Era o filho do Mauro Mata, sem conhecimento, sem nada, não sabia de nada. E a partir daí, eu falei que seria interessante ele vir para o 15, mas aí não teve oportunidade, não deu certo. E na ocasião, o menino era muito novo mesmo, ele tinha acho que 16 ou 17 anos. Mas o interessante é que causou perigo para nós, e independente da pessoa, independente do potencial da empresa, foi um atleta que eu via de futuro para que pudesse servir o 15 de Piracicaba, pudesse fazer parceria, enfim, mas eram outros tempos, né? E acabou não dando certo, ele acabou permanecendo lá na equipe do Capivariano, e o Capivariano na época até subiu, acho que o Paulo Roberto, que era o treinador do Capivariano na época. E essa foi a história que eu fiquei conhecendo, a gente acabou Mauro fazendo Mata é uma uma bela pessoa amizade. sensacional. Então, muito obrigado pela audiência. Ele está nos vendo, né, nos ouvindo. Mauro, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela parceria também. Realmente sensacional, né? Ter amigos desse quilate, né, Douglas? O Mauro, o próprio Marcão da Pavink aí. Sim, Marcão da Pavink também. Eu não canso de falar, eu escrevo toda semana, né, na Tribuna e no Metropolitano, e aqui eu falo todas as vezes. Nós só estamos indo fazer os jogos do 15 fora de Piracicaba graças à parceria com a Pavink, né? Ele abraçou, o Marcão Constantino, ele abraçou vários veículos de comunicação, que é a TV Metropolitana, a Educadora, a Portal Nova 15 e a Interiorana. Ele abraçou esses veículos e ele cede o veículo e toda a logística para a gente poder fazer os jogos do 15. Eu sou suspeito de falar porque quando eu estava trabalhando ano passado, 2024, da mesma forma como você falou que ele abraçou as emissoras, ele chegou e abraçou o 15, que fez coisas que não sei nem se eu posso falar, mas a ideia dele colocar água lá no CT
foi o braço exclusivo dele. Sim. Não sei como está hoje, mas Marcão colocou caixa d'água, tem uma visão, né? poço, Tem uma artesiano, falaram que Saltinho não tinha água. Já que falei, já está falado, né? Sim, ele tem uma visão e ele não tem medo de fazer as coisas, né? Marcão é um cara que ele não tem medo, ele tem a visão, ele fala, dá para fazer, vamos fazer. Então, um abraço pro Marcão que também está nos acompanhando. A gente tem muita coisa junto para fazer ainda, né? Graças a Deus, né, Douglas? A gente é cercado de bons amigos. Faz parte, né? O Zé Oliveira, que também é lá da Auditec, que também é um cara sensacional, que também gosta muito de você, né, meu? Zé bem visto, cara. Zé de outros carnavais também que a gente conhece, muita gente Zé, boa muita gente aqui, que boa, às vezes cara. fica adormecido, fica quietinha, né? Sim. Mas acho que esse pessoal que arregaça as mangas, querem ajudar, eles precisam estar mais presentes até para Sim. fortalecer o crescimento de uma forma geral, seja da Metropolitana, seja do 15, seja do esporte de uma maneira Estão sempre generalizada, juntos, né? É uns E cara... que apoiam, né? Principalmente esse trabalho que você faz, que seus companheiros de imprensa Sim. fazem, para levar até o torcedor toda E a você melhor não tem informação ideia, possível. né? O telespectador não tem ideia. As viagens, né? Vão todas as equipes dentro de uma van. Meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você. A resenha. Acho que não tem um vestiário de time de futebol que a resenha seja tão boa que nem essa. Porque ali tem muita história, né? Muita história. E a viagem passa rápida, né? Passa rápido. Você pega. Vai João Paulo Araújo, Mário Luiz, Canadinho, eu, né? João Luiz Almeida, contando história do que vivenciou e do que viveu do primeiro quilômetro até o último. Então, quando a gente chega lá, a gente não tá cansado, a gente tá renovado, né? Que nem sabadão, amanhã, a gente vai para Araçatuba, cara. Sai daqui de Piracicaba às 6 horas da manhã. 353 quilômetros. 353 quilômetros. Vai levar umas 6 horas, porque eu brinco, né? Só tem velho dentro da van. É uma mijadeira que eu vou falar uma coisa. É perna que começa a dar cãibra e circulação começa a parar. Então, é sensacional. Bom, que bom, né? Que bom que a gente pode viver tudo isso. Obrigado, né? A parceria aí com o Marcão Constantino da Pavink. Pavink é patrocinador aqui também do programa Passe de Letra. Bom, Campeonato Brasileiro, Douglas. O negócio tá começando a ficar feio para alguns times, né? E a gente sempre aborda o que está acontecendo dentro de campo, e eu puxo, né, a sabedoria do Douglas aqui, porque tudo tem um motivo, né? Não é uma coisa de falar, eu não sei o que está acontecendo. Não. Quem trabalha com futebol e conhece do futebol, como a gente sempre tem aqui o Douglas Pimenta, sabe o motivo. Então, não adianta a gente falar dos times que estão lá na base, lá em cima da classificação, porque daí é chovendo molhado. A gente vai falar de Palmeiras, de Flamengo. Mas eu quero evidenciar o que está acontecendo aqui embaixo, né? Algumas coisas me chamam a atenção. Mas você vai pegar os 4 últimos? Realmente os 4 últimos. Porque entre os 4 últimos estão Fortaleza, que a gente já comentou aqui, e ali, ó, beirando a zona de rebaixamento. A um pulinho da zona de rebaixamento. Tem Vasco, Santos e Corinthians, Douglas. Tá apertando para todo mundo, né? Sim. E quem tá lá embaixo quer sair lá de baixo. Se você Mas pegar... você viu o Vasco? Ganhou de 6 do Santos e perde 2 do Juventude. Sim. E o Santos que ganha do Flamengo e toma de 6 do Vasco. Jogando no Morumbi lotado. Sim, né? 57 mil pessoas. Como que você explica isso? Então são coisas, assim, sem denegrir a imagem de ninguém, sem querer fazer festa em cima de qualquer situação. Nem sem pendurar o espantalho, que nem a gente fala, né? Simplesmente eu falo assim, a explicação. Você acha que o Santos quer perder o jogo de 6-0? O Vasco achava que ia ganhar de 6-0? Agora, eu tenho certeza que o Vasco se preparou para um momento santista. E o lado psicológico do treinador nessa hora fala mais alto. O Diniz deve ter preparado. Gente, nós vamos fazer parte dessa festa que o Santos vai fazer em cima da gente? Até eu, se entrar lá, o Santos aqui não vai ter espaço. E deu no que deu. Sim. 6-0. Mas o Santos foi irreconhecível. Ó, o Santos vem mal desde o começo da competição, a gente não pode negar isso. Mas no jogo contra o Vasco, eu vi várias derrotas do Santos, empates, assim, que nem contra o Sport mesmo, que tá perdendo 2-0. Um futebol horrível e conseguiu empatar. Mas contra o Vasco, ele estava
simplesmente irreconhecível. Esquece a figura do Neymar, né? A gente sempre põe o Neymar como referência. Tira o Neymar da conversa. Se você pegar o sistema defensivo do Santos, do qual o Neymar não faz parte, cara, foi um negócio grotesco e irreconhecível. Parecia uma peneira. Aí, muitos, né? Muitos. Ah, os caras jogaram para derrubar o Xavier. Existe isso, Douglas? Você já viu isso? Os caras jogaram para derrubar? Você pode ver o Fluminense aí, que com o Mano Menezes era uma coisa, o mesmo time, com talvez jogadores, com todo respeito aos jogadores, que não tem tanto holofote Sim. Estrelar aí, de superestrela do futebol, com o Renato Gaúcho estão jogando. Então isso faz diferença, sim, quando o jogador quer. O Flamengo passou por um momentozinho turbulento, mas o Flamengo tem um outro astral, vamos dizer assim, Sim. e que talvez as pessoas estão sabendo conduzir a situação. Hoje não se fala mais do conflito de Pedro e Felipe Luiz. Já passou. Mas eu fico observando a reação do Pedro quando sai de uma partida e principalmente o pós-jogo, como é o cumprimento entre eles. É muito seco. Cada um está fazendo a sua função e acabou. Não tem mais aquele elo de amizade. Elo de companheirismo. É cada um fazendo o seu. E, às vezes, como a gente fala, uma peça só não vai fazer uma diferença. Ela pode estragar, mas ela não está fazendo uma diferença negativa. Sim. Mas você nota que ficou algo no ar. Sim. Ficou e que uma rusga. A qualquer momento isso pode retomar com uma força muito grande. Vamos pegar aqui, o Fortaleza a gente já comentou, a gente usou a Libertadores para falar do Fortaleza, então vamos tirar o Fortaleza. Juventude e Vitória são elencos limitadíssimos. O melhor jogador de Juventude é o Nenê com 84 anos de idade, né? Então você vê por aí. O Vitória tem uma equipe jovem, um ou outro atleta um pouco mais experiente, mas também que não está mais rendendo aquilo que se esperava. O Sport já é a ovelha negra desse campeonato desde o início. Mesmo ele tem 2 jogos a menos que o Vitória. Mesmo que ele vença os 2 jogos dele, para você ter uma ideia, ele não chega nem na 19ª colocação praticamente, né? Então, difícil o Sport, na minha opinião, já foi pro beleléu. Mas eu queria falar dos times que estão um pouquinho acima, que é o Vasco, o Santos, o Corinthians. O Corinthians, a gente sabe que vive uma turbulência. E pode colocar a dupla Grenal nesse pacote aí, viu? O Inter, acredito que estava abrindo mão do brasileiro para Libertadores. Agora vai capaz de dar uma subida aí. Mas o Grêmio não. O Grêmio, eu concordo com você. O Grêmio Mas aí é que tá, Mano Menezes. Quando você começa a perder a confiança, as vitórias não vêm, o clima ele fica mais pesado e às vezes tenso até para jogar. Se você não tiver o que eu falo, o grupo ele tem que ter aquele espírito, algo que você mencionou no começo do programa, como que é ver um jogo de Libertadores, um jogo de um Campeonato Brasileiro ou Argentina, é diferente. Muda completamente. É diferente. E isso muda de equipe para equipe. Você pode ver o São Paulo numa Libertadores, o espírito parece que é outro. Sim, é outro time. É totalmente diferente. Uma equipe que eu vejo, que eu acabei de falar do Flamengo, é uma equipe constante, regular. Ela pode jogar um jogo de Libertadores, ela joga conforme a situação. Se os caras estão pegando, eles pegam também. Mas na hora da qualidade, aí isso tem feito muita diferença. Muita diferença mesmo. Dentro do assunto do Douglas, são 17 horas e 54 minutos. A gente tem um tempinho ainda. Eu vou pedir para você fazer. Isso é bem rápido. Santos, Vasco, Corinthians, Grêmio. Vamos deixar até o Grêmio. O que está acontecendo dentro de campo é reflexo da política e dos bastidores dos clubes? Olha, o Vasco passa por um momento turbulento, eu acredito que sim. O Santos já vem com turbulência há muito tempo, porque vem de um Carille tendo acesso, depois vem o Pedro Caixinha, que era um português, todo mundo sonha hoje com português, nunca vi isso. Mas o problema do Santos começou na queda já para a Série B, hein? Sim, mas ele recuperou e você vê, o Carille foi campeão, acho que subiu, teve acesso e a torcida não gostava. Mas isso tudo é uma construção. Talvez se pegasse aquele time que estava bem consolidado e colocar somente o Neymar ali, o negócio ia andar. Mas começa a mexer dali, tira treinador, tira isso, muda aquilo, aí sai a filosofia Carille e entra o Pedro Caixinha. Sai o Pedro Caixinha, vem um cara que nunca trabalhou como técnico. Sim. Isso pesa. Sim. Isso pesa. Você vê um grupo de jogadores, você falando para um grupo de jogadores, onde você era um auxiliar técnico,
com todo respeito, a gente tem que respeitar as pessoas, mas isso faz diferença. Quando você fica só no grupinho de atletas, isso faz diferença. Sim. Então eles querem contribuir, eles querem ajudar o Kleber Xavier, mas na hora do vamos ver, eles vão ver, o problema é do treinador, não é meu. Sim. É. E, Bom, e- é reflexo dentro falando de campo, do Vasco, a turbulência que vive o Vasco com o SAF, né? E né? A briga do Pedrinho com a SAF, com o né? torcedor, com o SAF, com tudo isso, mexe com o rendimento da equipe. O Corinthians, que a gente sabe que a cada dia tem uma bomba, né? Sim. Agora Não estourou para. mais uma lá. Né? Não para, nunca vi, não para, sempre tem. Quando o negócio está. E pode ver, a queda do Corinthians começou quando ganhou o Campeonato Paulista e começou até bem o Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, Aí estourou negócio uma não bomba, né? Estourou uma bomba que o Corinthians recusou a compra do Léo Ortiz, do Bragantino, por 6 milhões e pagou 25 milhões no Kaká. bom, aí vem um monte de bomba que você. Aí vem a compra do Félix Torres, do Félix- Santos Laguna, Sim. vem o transfer banco, nós já falamos. Como pode contratar jogadores assim Sim. e não pensar que tem que pagar as dívidas? Só o Kaká e o Félix deu 50 e poucos milhões. E o Léo Ortiz custava só 6. Aí. Aí é gestão, Douglas. É a sua casa. Sabe por quê? Faltou staff. Faltou o cara que é o analista, que sabe conhecer o jogador, o olheiro. O cara que fala, não, esse cara é bom, né? Porque às vezes contrata o cara por análise de números, né? Ah, o cara chutou, deu tantas assistências. Vê os não sei o quê. números, né? É, mas não vê o jogador, né? Aí você, pô, mas quem entende um pouquinho de futebol, Douglas, pelo amor de Deus, vinha o Léo Ortiz jogar no Bragantino. Eu falava, como é que esse cara tá no Bragantino ainda? Curioso essa colocação que você fez. O Fluminense jogou essa semana também e passou pela Sul-Americana. Ele tinha vencido o jogo de Sim. 2-1 na primeira partida e fez 2-0 agora no Maracanã. Mas você olha os números da partida, todos eles favoráveis ao Aliança Sim. Lima. Sim. E não fez nenhum gol. Pega o jogo do São Paulo lá. Posse de bola, número 555 passes, 87% de acerto. O que isso resolveu? Pega o jogo do São Paulo lá, o primeiro jogo, que o cara perdeu 2 pênaltis e tal. Ou você pega os números lá, meu Deus do céu, parece que o São Paulo ficou correndo atrás da A bola. objetividade do Fluminense foi infinitamente superior aos números da partida. Bom, acredito que na Série A a disputa vai ficar ali entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Não vejo, mesmo o Bahia estando lá em cima na 4ª colocação, mas não vejo o Bahia também brigando pelo título. Vai ficar entre esses 3. Isso se o Cruzeiro colocar um pouco mais de empenho, de amor ali, porque se for comparar ali os elencos, o Cruzeiro tem um pouquinho menos, né? De elenco, de qualidade. Se colocar empenho, amor, paixão, um monte de coisa aí por fora, pode ser que chegue. Mas fora isso, vai ficar entre Fora Flamengo isso, e eu acho que o Palmeiras. Flamengo deixar de ganhar o título esse ano, ou Palmeiras, tá muito difícil. Só se eles derem muito mole. Sim, Porque. E olha que eles estão disputando 2 competições. hein? sim. E 2 competições grandes. 2 né? competições de peso. E ainda o Cruzeiro chegando, o Cruzeiro tá ali porque tem 2 jogos a mais também, Sim. tem que levar em consideração isso. A gente fala de pontuação, Sim, mas tem 2 jogos a mais, mas ele já conquistou essa o pontuação. Palmeiras tem 39, tem um É. jogo a menos que o Flamengo, né? Então vamos dizer, o Palmeiras, tem- ganha. o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Que o Cruzeiro, mas eu tô falando do líder Flamengo. Se ele ganhar, ele não passa. o Não, não Flamengo, passa, né? mas encosta. Encosta. E uma bobeada do Flamengo, tchau. Por né? isso que os dois é que vão estar brigando aí. Só se eles derem muito mole, a Libertadores tiver muita exigência. Agora, Tarantini, eu já vou te alertar. Agora que vem o planejamento, agora que vem a gestão, O banco. de como que você controla esses atletas, do grupo que você tem. Sim. Porque agora chega numa fase derradeira, que nós vamos chegar para o final A pressão aumenta muito. da temporada, praticamente, então a exigência é maior. As viagens vão pesar, a Desgaste recuperação físico. pesa, treinamento, alimentação e repouso, tudo isso faz parte E ele, do elenco, planejamento né, e Teu? gestão. E o elenco, e o grupo, Sim. sem dúvida nenhuma. Mas as lesões, e você olha que alguns jogos, anteontem o Flamengo e Inter, teve atleta que sentiu cãibra. Mas lógico, a exigência, o lado emocional, tudo isso Sim. faz parte. Então você vai ver que daqui para frente, a lesão pode tirar um jogador importante, e aí fazer falta para o final, se não tiver uma reposição à altura. Tudo isso conta para a pontuação
de chegar líder do campeonato. Ó, rapidinho que a gente tá com o tempo estourado, mas a gente não pode deixar de comentar aqui. Série B do Campeonato Brasileiro, Ferroviária e Botafogo de Ribeirão Preto estão lá embaixo. O Botafogo tá na zona de rebaixamento, o Ferroviária tá no meio da tabela. Novo Horizontino na quarta colocação. Tem chance de subir o Novo Tem Horizontino? muita chance. O Novo Horizontino já tá Bateu batendo na trave há 2 anos, muito né? tempo. E o Novo Horizontino talvez aí vai fazer o mesmo papel que o Mirassol numa primeira divisão. Com Bom, certeza. Na Série C, Ituano enfrenta o Ipiranga no sábado, São Bernardo Náutico, Guarani pega o Confiança e o CSA recebe a Ponte Preta. Na classificação, o Caxias é o líder com 37 pontos, depois tem a Ponte na terceira colocação, na quinta colocação São Bernardo, na oitava Guarani, na 12ª o Ituano. Guarani, Ituano, esquece. Ponte Preta e São Bernardo estão lutando aí para ver se consegue o acesso, tá certo? O Guarani ainda tá na briga, hein? Ah, eu não acredito não. Não, o Guarani, eu tenho acompanhado bem a Série C, ele vem numa ascensão. A Ponte se manteve ao longo do campeonato, sempre ali no primeiro, segundo, no máximo quarto lugar. A surpresa aqui que eu tô vendo é o Ipiranga de Erechim, que passou o campeonato inteiro dentro da zona de classificação. E agora, faltando apenas 2 jogos, não depende mais só de si para O problema é esse, o que a gente comentou aqui, é elenco. Começa a contusão, cartão, não tem peça de reposição, e na Série B, meu amigo, na Série C é mais difícil ainda a qualidade. Mas olha a curiosidade, Taradinho, do 17º da Série C, que é o Itabaiana, ele está com 18 pontos, ele está na zona de rebaixamento. E o 8º colocado está com 23 pontos. São 2 jogos, 6 pontos, que se alguém demole, até o time que está na zona de rebaixamento pode classificar. A Série C é igual à Série A2 do Campeonato Paulista, né? Marcou toca, tchau, A competição é muito... Sim. Mas eu não boto fé no Guarani, viu, Douglas? Vou contradizer você aí, meu amigo, mas eu não boto fé. Não, acredito que Ponte e na São Bernardo... classificação, acho que o Guarani ele vem numa sessão, acho que classifica sim. Tomara, porque é um paulista a mais e a gente quer que suba, é lógico, né? Mas não estou tão confiante. E na Série D, a Inter de Limeira fez um campeonato sensacional, está aí a uma partida de classificar para a próxima fase e já ganhou a primeira fora de casa por 1-0. Então vai jogar aqui em Limeira no sábado. Um empate já coloca a Inter de Limeira na próxima fase, o que é um feito sensacional na Série D, né? A Inter ganhou do time lá da minha terra, que eu estava trabalhando lá, o Rio Branco. Sim, saiu, eu lembrei disso. Virou a SAF, mas eu torço sempre pelo bom futebol. Acho que aqui em São Paulo sempre teve uma hegemonia. E a Inter, eu vi o jogo, fez 1-0, um pênalti bobo. Sim. Olha só, um pênalti bobo. Mas que ainda não está definido também. Não. Né? Não, mas já leva uma vantagem, né? Leva uma vantagem, sem dúvida nenhuma. Se não tomar gol, tá classificado. Tá certo. Né? Douglas, estourou o nosso tempo aqui. O Enzo Oliveira já tá olhando. Ele não consegue fazer cara feia pra mim, porque ele é bonito. Mas ele já tá olhando aqui sério pra mim, que o nosso tempo tá estourado. Muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. Agradeço. Foi sensacional. Sempre. Eu só vou dar um spoilerzinho aqui. Vem vindo coisa muito boa aí com a equipe Passe de Letra, e a gente vai contar com o João Luiz Almeida, Douglas Pimenta, João Paulo Araújo, o Toninho. Essa rapaziada vai fazer a diferença. Douglas, obrigado pela parceria. Até semana que vem. Eu que agradeço, Tarantino, sempre aqui com vocês, sempre na audiência muito bacana. Obrigado pela audiência. Até a próxima semana, quando for convidado. E um abraço, beijo para minha querida família, minha esposa, meus filhos e netos extensivos, a todos eles. Tá certo, Douglas. Brigadão. Você que ficou na audiência, muito obrigado. É rapidinho. Agora o Enzo fez cara feia mesmo, tá? Um beijo no coração de todos, especial de você, Carlinhos Fersato, minha sereia, mulher dona dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Tchau, rapaziada. Bom final de semana.